Eu vou falar hoje sobre esse tema que está aí, assumindo o controle da educação dos filhos. Não que eu seja um expert no assunto, mas eu acredito na mesma luta que você. Não é algo fácil para nós. Eu quero começar apresentando minha linda esposa. Ela está aqui na frente. Juliana, fique em pé, por favor. Olha para trás, um pouquinho, dizendo como você é bonita mesmo. Deus foi bom comigo, irmãos. É a bondade de Deus na minha vida, a misericórdia do Senhor. Ela é uma esposa amada que faz tudo por mim, pelos nossos meninos. Nós temos 2 filhinhos, um de 5 anos, que é um furacão, e o outro de 12 anos, que é mais calminho, mas a gente enfrenta muitas lutas para viver esse conceito cristão de assumir o controle da educação dos filhos. E eu quero então deixar claro desde já que nós vamos falar aqui, vamos conversar sobre questões muito relevantes para todos nós. Acredito sim que é muito importante nós conversarmos sobre este tema, mas também já adianto que eu falo hoje, como já mencionei as dificuldades, como paciente e não como médico. Não estou aqui para dar lição de moral a ninguém. Não pense você que a minha vida como pai é uma vida tranquila ou fácil. Eu passo talvez as mesmas dificuldades que você. Também aprendi que as pessoas que mais entendem de educação de filhos são as que não têm filhos. É sempre fácil criticar quando não se vive. Às vezes a gente passa algumas situações lá na igreja, por exemplo, de chegar no domingo à noite e o Guilherme ficar correndo para lá, para cá, e eu chamo a atenção dele, filho, olha o filho para ele, chama a atenção, e ele dá de ombros e sai correndo, e as pessoas pensam assim: pô, que pai frouxo, que pai mole. Mas o pessoal não sabe o histórico do dia. Ele já apanhou naquele dia umas 4 ou 5 vezes. E aí chegou a noite, eu digo assim para a Juliana: Ju, vamos fazer o seguinte, vamos tirar um pouco o peso, senão a gente vai acabar só brigando, só corrigindo, e a gente não quer isso também. Então, se você não tem filhos, eu peço que você use com misericórdia, tá bom? Vai chegar a sua vez também. Eu falarei algumas coisas muito duras, mas falo tudo, irmãos, com o coração diante de Deus, por amor a todos nós, por amor a Deus, amor a mim, a vocês, nossos filhos, por temor a Deus, porque a palavra de Deus também é muito direta, muito incisiva nessa questão, e também trata-se de uma tentativa de contribuir, dar um pouquinho de contribuição para nós corrigirmos um erro histórico da nossa geração de pais, que é o equívoco de colocar os nossos filhos numa posição exaltada no centro da vida. E nós precisamos, sem dúvida, rever essa questão. Então nós vamos começar lendo o texto da palavra de Deus. Vamos ficar em pé mais uma vez, para lermos juntos a palavra de Deus com toda a reverência. Podemos ler juntos? Você pode me acompanhar aí? Vamos lá? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela riqueza que é a tua palavra. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos de ter acesso livre a ela. Agora, Pai, te pedimos em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito atue entre nós, para que a tua santa palavra tenha como endereço os nossos corações. Fala, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz, é o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Pode sentar-se, irmão. Eu vou começar dando uma explicação sobre esse texto. Esse texto é um provérbio, está no livro de Provérbios, e por isso, obviamente, é um provérbio, mas não é, como alguns pensam, uma promessa. Talvez esse texto seja um dos textos mais mal compreendidos quando o assunto é criação de filhos. Mas que fique claro desde já que a chave de interpretação para esse texto é considerá-lo um provérbio e não uma promessa. Porque senão a gente vai começar a julgar algumas histórias que nós conhecemos de gente cujos filhos se perderam na caminhada e se afastaram de Deus. A gente vai dizer assim: a culpa é dos pais. E de certo modo é. Mas também é verdade que há muitos casais piedosos
gente que ama a Deus de todo o coração, que se dedicou com toda a sua força e sabedoria para educar seus filhos no caminho de Deus, mas chegou um momento da vida em que esses meninos cresceram e tomaram sua própria decisão de se afastar de Deus, porque isso também acontece. E aí a gente, se você considerar que isso é uma promessa, você vai ser obrigado a dizer que os pais tiveram culpa total nisso, mas nem sempre a culpa é dos pais. Agora, se é um provérbio, que tipo de provérbio é esse? Bom, aqui no Brasil a gente tem uma série de provérbios, vou mencionar um: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um provérbio. Agora, é verdade que sempre a água mole que bate na pedra dura fura a pedra dura? É verdade? Bom, nem sempre. Eu conheço pedra dura que morre pedra dura, que não muda de jeito nenhum. Então, o que esse provérbio está dizendo? Ele está enfatizando a necessidade de você insistir em algumas questões, de você perseverar, de você não se curvar, você continuar investindo naquele assunto, até que você consiga então manobrar as circunstâncias, transformar o coração, e se for no caso das crianças, então converter o coração dos seus filhos para você. Mas não quer dizer que sempre vai acontecer assim. Assim também é com esse provérbio. Agora, ele começa com uma expressão que é instrua a criança, e aqui nada mais é do que a necessidade de você tomar a frente na instrução dos seus filhos, ou seja, é sua responsabilidade. Papai e mamãe, vocês são responsáveis pela educação dos seus filhos. Não é a Xuxa, bom, a Xuxa nem é mais, né? É do meu tempo. Não é a televisão, não é a escola, não é ninguém, nem a igreja, mas são vocês. Instrua a criança, tome a frente da instrução dos seus filhos, é sua responsabilidade. E fala também segundo os objetivos que você tem para ela. Eu gosto muito dessa tradução na NVI, porque destaca isso. É segundo, a instrução dos seus filhos é segundo os objetivos que você, pai, você, mãe, tem para os seus filhos. E aí, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Ou seja, estarão na sua mente, estarão dentro deles esses conceitos, os valores ensinados, e eles não esquecerão. Será sempre um incômodo no seu coração se eles se afastarem de Deus. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era adolescente, e acredito, já fui adolescente, agora não parece, mas já fui. E eu fui um menino que cresceu na igreja. Vamos trocar aqui. Eu acho que o problema é o pastor. E então, eu passava algumas situações de quase escorregar. E aí então eu me lembrava do que meu pai e minha mãe haviam me ensinado, e aquelas palavras falavam muito forte em meu coração, e eu não queria decepcionar meus pais, então aquelas palavras muitas vezes salvaram minha vida. O que o texto está dizendo é isso, que eles não se desviarão desse ensino, as palavras estarão dentro deles. Portanto, eu já adianto para você, não desanime de ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, não desanime de orientá-los sobre os princípios cristãos. Isso não é jogar oportunidade fora, isso não é desperdiçar o tempo, isso tem um valor muito grande, pode salvar a vida dos seus filhos lá na frente. Acredito também que todos nós passamos por situações assim, e todos nós temos alguma história para contar do que já aprendemos com nossos pais, de como isso foi importante para nós em alguns momentos. Agora, por que é que as nossas crianças são tão desobedientes? Acho que eu voltei aqui, né? Por que é que nossas crianças são tão desobedientes? Você acredita que as crianças brasileiras são as mais desobedientes do mundo? Acredita?
Olha, eu não sei se elas são as mais desobedientes, mas elas estão aí no ranking das 3 mais, as mais desobedientes do mundo. Um dia desse eu conversei com um irmão lá da igreja, e ele viaja bastante pelo mundo, ele trabalha na multinacional, juntamente com argentinos, misericórdia, né? E aí então ele passeia por muitos aeroportos no mundo, e ele me contou que certa vez ele estava com a sua família, e na hora de voltar para o Brasil, um aeroporto muito grande, mais ou menos 40 corredores, em que as pessoas embarcavam para todos os lugares do mundo, e ele perguntou assim: mas qual é o corredor que embarca para o Brasil? E aí aquela indecisão, eles não sabiam a hora chegando, e agora o que a gente faz? Aí ele olhou assim e falou assim: é aquele lá. Aí a esposa dele falou assim: mas como você sabe que é aquele lá? Tem 40 aqui, como que é aquele? E aí ele falou assim: é aquele sim, olha lá, a muvuca que está lá. Olha a criançada se jogando no chão, fazendo birra, dando escândalo, é aquele. E aí eles foram até lá, irmãos, era aquele. Outra vez ele conversou com uma atendente numa lanchonete, num desses aeroportos, e aí se identificou com alguém que vinha do Brasil, e a moça perguntou: por que as crianças brasileiras são tão desobedientes? Olha que vergonha. Por quê? Tenho certeza que você já presenciou aquela cena horrível de uma criança fazendo birra no supermercado. Já? Meu filhinho maior, quando era menor, ele dizia o seguinte para a gente: a gente ia no supermercado e passava na seção de brinquedos. Agora a gente já é mais maduro, a gente não passa mais, né? A gente tem estratégias. Mas passava lá e falava assim: eu não tenho esse brinquedo ainda. E eu dizia: mas quem falou que você tem que ter? Não tem que ter tudo. Acredito que essas coisas acontecem muito aqui no Brasil. Uma das razões principais é porque nós somos uma geração que vem após a ditadura. E por causa disso, nós odiamos qualquer repreensão, qualquer disciplina. Nós saímos de um extremo por odiarmos isso e fomos para um outro extremo, que é o extremo da liberalidade. E isso é um problema sério. Agora, quais são então os nossos problemas? O que é que nós enfrentamos? Bom, em primeiro lugar, vou deixar todos aí já. Nós colocamos as crianças no centro da vida. A nossa rotina, as nossas prioridades, as nossas decisões sempre são em função delas e pelo gosto delas. Onde nós vamos passar as férias, onde nós vamos comer, onde nós vamos passear, como fazemos a nossa agenda. Você já percebeu que há alguns restaurantes que possuem um cardápio só para crianças? E o que tem nesse cardápio? Batata frita, macarrão, vai me corrigir se eu estiver errado, linguiça e Coca-Cola. Só coisa que faz bem para a criançada, né? Mas por que isso? Porque as crianças decidem o que elas vão comer. Aí eu junto a minha voz a um autor que eu li recentemente e pergunto: quando foi que as crianças subiram ao poder? Quando foi que as crianças assumiram o trono e nós não percebemos? Quando foi que as crianças começaram a dominar as coisas? Ora, quando nós colocamos as crianças no centro da vida. Nós damos importância demais a elas, não que elas não sejam valiosas e preciosas, mas nós acabamos invertendo as prioridades e colocando as crianças num lugar que não é delas. Em segundo lugar, nós mimamos demais. Mimamos demais, irmãos. Quem aqui tem Facebook? Pode levantar a mão sem vergonha, não é pegadinha não. Tá bom, alguns não podem mentir porque eu conheço você do Face. Para você saber se isso é verdade, veja a quantidade absurda de fotos de bebês no Facebook. Já viu? É uma filholatria. Nós acabamos até incomodados com isso, de tanto que a gente vê. Até não nos preocupamos mais em preservar a intimidade dos nossos filhos. Acredito que quando eles forem adolescentes, eles vão ficar muito bravos com algumas fotos que eles veem. É ou não é? Alguns comentários que a gente faz. Mas
É um negócio tão exagerado, irmãos, tão exagerado, que as mães, elas estão falando coisas íntimas. Algumas fotos de mães amamentando, que, com todo respeito, eu não preciso ficar vendo o seio da mamãe amamentando o filho no Facebook. É como se você viesse aqui agora na frente de todo mundo e fizesse isso. É uma coisa tão bela, mas tem que ser preservada. Às vezes eu tenho a impressão que essas mães só vivem com seus filhos mesmo, porque elas falam assim: agora vou fazer a criança, o bebê arrotar. Aí agora eu estou com dificuldade porque não consigo dormir, não vou ao banheiro, não consigo comer, eu vivo com meu filho. Às vezes a impressão que eu tenho é que essas mulheres se separaram dos seus maridos, porque a gente só vê foto do filho, não tem mais nenhuma ligação com o marido. Isso é uma demonstração clara de que nós mimamos demais os nossos filhos. Isso denuncia o nosso coração. Você quer ver? Como uma outra prova disso, as festas infantis. Gente, isso é um absurdo. Um dia desses eu dei um fórum tão grande, porque eu estava conversando com um casal que ia realizar a festa de aniversário de 1 ano do seu filhinho, e falei assim: que absurdo, tem casal gastando 10 mil reais para uma festa de 1 ano, e pastor, nós vamos gastar 12. Eu falei assim: mas é o casamento do seu filhinho? Está tão exagerado o negócio que parece festa de casamento. Eu não estou criticando você de fazer festa, também faço as festas dos meus filhos, mas há prioridades, irmãos, e nós não precisamos, não podemos mimar demais os nossos filhos, porque a gente vai ter problemas graves lá na frente. Também nós fazemos todas as vontades deles, nós colocamos eles sempre em posição de destaque. Se ele chora, a gente corre para satisfazer suas vontades, desde pequenos. Isso é uma enormidade. Nós acabamos tratando os meninos como se fossem meninas, de tanto mimo, e as meninas como se fossem bibelôs. Sabe o que são bibelôs? Sabe aqueles enfeitinhos de louça, que não tem que tomar cuidado para não quebrar? Agora, o que esses meninos vão se tornar quando forem adultos? Qual é o futuro deles? Há um livro que eu recomendo para você procurar no Nobel, você vai encontrar, chama Crianças Francesas Não Fazem Manha. Alguém já leu? Não é bom? É a história de uma jornalista que vai passar as férias na França com seus filhos, e aí lá de repente no McDonald's, no fast food, a sua filhinha pega a batata frita, o pacote de batata frita, e joga tudo no chão com um raio, fazendo birra. E aí ela percebe que os adultos franceses que estão lá naquela cena se afastam dela e ficam olhando assim com reprovação. E ela não entendeu o que estava acontecendo. Depois começou a perceber que as crianças francesas eram super educadas. São super educadas. Depois eu fui perguntar para algumas pessoas que já foram para lá, e elas confirmaram isso. As crianças vão ao museu, crianças de 6, 7 anos, em fila, em silêncio absoluto, ouvindo aquelas explicações chatas de museu, e as crianças não ousam perguntar alguma coisa sem levantar a mão, cada um na sua vez. É uma coisa impressionante. Quando uma criança francesa chora lá no berço, a mamãe espera 10 minutos para atender o choro do seu filhinho. Agora aqui no Brasil, se a criança respirar mais forte, a gente já corre para o berço. É ou não é? Mas lá é diferente. Também nós elogiamos exageradamente. E aqui eu vou falar pensando no exagero. Não estou dizendo que você não deve usar essas expressões, mas com equilíbrio. Só que hoje eu vejo muito isso. Então, as mamães, os papais vivem chamando os filhinhos de meu príncipe, minha princesa, como essa criança é inteligente, como essa criança é linda, não é? E isso vai criando raiz no coração dessa criança, vai pensando algo muito elevado sobre si mesmo, uma autoimagem muito elevada. Agora, fica chamando de meu príncipe, minha princesa, depois fala não para o príncipe. Você acha que ele vai obedecer? Fala, experimenta falar não. Ó, ele é o príncipe, é a princesa. Mas olha, eu vou dizer uma coisa que eu disse lá na minha igreja. E aí depois, se você não gostar, você liga para o pastor Ricardo, tá bom? O seu filho
não é mais inteligente que os demais. Ouviu bem? O seu filho, a sua filha, eles não são mais inteligentes que a maioria. Pode ser que seja uma exceção à regra, mas normalmente os filhos são muito menos inteligentes do que os pais pensam, porque os pais superestimam isso. E vou ousar mais. Eu lá na minha igreja, eu não conheço nenhuma criança superdotada, apesar de quando os pais falam, parece que elas são, mas não há. Talvez aqui seja a mesma realidade. E vou dizer mais ainda: o seu filho não é nem mais bonito que os demais. É fácil ver isso. Olha, as mamães que estão aqui são lindas, não são? Mas os pais são feios de doer, não é? Olha o pastor Ricardo, as filhinhas dele são um milagre de Deus, não é, gente? Eu falo assim, quando a criança aparece com o pai e é bonita, eu falo assim: mistério. Como que pode um negócio desse? Claro que não estou dizendo que seu filho é feio, não é isso, mas estou dizendo que a gente exagera. Eles não têm uma beleza de outro mundo. Basta você ver como nós somos. Eu mesmo era muito feio quando era criança. Hoje não dá para acreditar, né? Olhando para mim agora, você não acredita, mas eu era muito feio também. A minha avó tinha uma tese que dizia que a criança que era muito feia quando era pequenininha, depois ficava muito linda. Eu fiquei na metade do caminho, eu acho. Tá bom. Mas quando a gente elogia demais os nossos filhos, nós prestamos um desserviço ao futuro deles. Sabe por quê? Eles acreditam. Eles vão pensar que eles são a última bolacha do pacote. Eles vão crescer achando que eles são ultra, mega, super especiais. E isso não é assim. E aí eles vão enfrentar dificuldades sérias nos relacionamentos, no trabalho, na igreja, porque eles vão ter uma autoimagem muito elevada, muito além da realidade. Também tem mais problemas ainda. Nós privamos nossos filhos de qualquer desconforto. Qualquer desconforto. Chorou, a gente corre para o berço. Teve alguma dificuldade na escola, a gente vai lá para brigar com o professor, brigar com a coordenadora. A gente não pode fazer isso, irmãos. A gente acaba criando monstros dessa maneira. O meu filho mais velho, e aqui uma palavra especial para nós pastores, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala dos nossos filhos, porque algumas coisas que a gente fala são coisas íntimas deles, e eles ficam constrangidos com isso. Mas o meu filho mais velho, como ele não está aqui, eu vou falar, ele ficou de recuperação, e aí então teve que fazer aulas particulares de matemática. Eu dou um grande desconto, porque eu também era péssimo de matemática, detestava matemática. E aí então teve que pagar aulas particulares, e quem pagou as aulas foi ele, com o cofrinho dele. Aí eu contei isso na igreja, foi uma comoção na igreja, as pessoas deram dinheiro para o meu filho. Eu falei: muito obrigado, irmãos, veio para minha conta. Aí então, como ele tinha ficado em recuperação, a data da prova coincidia com uma viagem que ele faria com uns amiguinhos da igreja. E ele então falou assim: papai, você vai lá na escola interceder para mudar a data da minha prova? A gente falou uma vez, aí recebemos um não, não, mas ele insistiu: papai, vai tentar agora com a professora. Eu falei assim: vai você, filho, se você quer isso, vá lá, eu permito que você vá, mas é sua responsabilidade. Ele teve que ir lá e ouvir o não por ele mesmo. Nós sempre nos esforçamos para livrar os nossos filhos desse tipo de sofrimento, e aí o que acontece é que eles não aprendem a lidar com a vida. A gente fica com dó, por exemplo, de acordá-los de manhã para vir à igreja. Eu já ouvi isso muitas vezes: pastor, no frio dá dó de acordar esse bebezinho para vir para a igreja. Dá dó de acordar esse menino de 6, 7 anos para vir para a igreja. Mas eu acho muito engraçado e incoerente que você não sente dó de fazer isso para ir para a escola. Então o problema não é dó do filho, o problema é que você está com preguiça de vir na igreja.
E isso vai causar muito prejuízo para o seu filho. E também, que diga-se passagem, acordar de manhã é sofrimento. Pelo amor de Deus, né, gente? Nossos filhos, salvo em raras exceções, não sabem o que é sofrer. A nossa geração, morando aqui na nossa cidade, os nossos filhos não sabem o que é sofrer. Tenho certeza que eles vivem muito melhor do que você viveu quando era criança. É ou não é? Eles não sabem o que é sofrimento. Um dia desses, o meu filho Leonel estava conversando com a minha sobrinha Beatriz, e eles estavam falando. Eu perguntei para eles assim: o que você faria se achasse sabe aquele casal americano que achou 10 latas enterradas no quintal e tinha moedas de ouro dentro? Tinha 10 milhões de dólares em ouro naquelas latas. E aí eu perguntei para eles: o que vocês fariam se vocês achassem essas latas? E eles começaram a divagar, falar um monte de coisa. Os dois iriam morar nos Estados Unidos, comprar uma mansão lá. Com muito esforço eu consegui que meu filho comprasse uma casinha de aluguel para eu e a Ju morarmos. E aí, depois de falar como eles gastariam todo esse dinheiro, o Leonel falou assim: mas tem mais uma coisa, eu guardaria uns 5 milhões de reais para qualquer situação, porque eu não quero que meus filhos passem o que eu passo. Eu falei assim: seu vagabundo, você acha que você sabe o que é sofrer? E ele falou isso porque naquela semana eu cortei um videogame. Você acha que sabe o que é sofrer? Olha, irmãos, eu sei que essa história é engraçada, né? Mas tem um fundo de tragédia nisso. Os nossos filhos estão pensando que sofrer é ficar sem o celular mais moderno. Sofrer não poder comprar o jogo do Xbox, é não ter o tênis de marca. Eles não sabem o que é sofrer. Mas se não bastasse isso, nós também, pais cristãos, nós não disciplinamos nossos filhos biblicamente. Aí, olha aí, só para ilustrar, não sei se você está conseguindo ler a figurinha e a tirinha. O médico vai batendo no bumbum do bebezinho que acabou de nascer, ele falou assim: vai, experimenta, bata para você ver. E já mostra o papelzinho do processo. Olha que coisa espantosa, nós pais cristãos, nós pertencemos a uma igreja batista, a Convenção Batista Brasileira, que somos conhecidos como o povo da Bíblia, nós não disciplinamos biblicamente os nossos filhos. Nós preferimos ouvir os psicólogos, os filósofos, os educadores de plantão, e nós também vamos colher frutos amargos dessa escolha. Você sabe que a Suécia foi a primeira nação do mundo a proibir as palmadas em forma de lei, 1969. Hoje, a Suécia se pergunta se não foi longe demais e se não acabou criando uma geração de pequenos tiranos. Olha que coisa. As crianças da Suécia estão entre as mais desobedientes do mundo. O livro Por que as Crianças Chegaram ao Poder explica por que a proibição das palmadas em forma de lei em 1979 levou aquele país, pouco a pouco, a uma interdição total, completa de qualquer forma de correção das crianças. E por conta disso as crianças vivem a própria vontade. Mas eu quero lembrar você que a Bíblia não erra. A palavra de Deus não erra. Ela é a verdade. E ela tem o que dizer, tem o que falar quando o assunto é criação de filhos. Por exemplo, Provérbios 23, 13 e 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Não é para espancar. Castigue a você mesmo com a vara, e assim você a livrará da morte, da sepultura. Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Eu não sei por que envergonha a mãe. Claro que é o pai também, mas talvez porque muitas vezes a mãe é que está mais próxima da criança. O que acontece hoje é que a psicologia moderna, os educadores, eles fazem pressão, e a nossa sociedade acabou por demonizar e criminalizar
a disciplina física, ao contrário do que a Bíblia diz. E quais são então as consequências disso tudo? Quais são as consequências dessas posturas? O que acontece? Quais são os resultados? São alguns bem difíceis. Vai? Aí. Primeiro, essa geração é uma geração que se acha. No meu tempo, quando eu ouvia o Traje a Rigor, eu já fui radical, pastor Ricardo. Ouvia o Traje a Rigor, eles cantavam assim, ó: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Olha que coisa poética. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. A nossa geração faz desse coro o seu lema. É uma geração que se acha, uma geração que pensa exatamente isso sobre si mesma. Um exemplo, uma menina que se formou no terceiro colegial disse o seguinte: terceiro colegial, todos os meus amigos terão uma boa carreira, mas como eu sou um prodígio, ela escreveu isso, como eu sou um prodígio de inteligência, magnífica naquilo que eu faço, a minha vida vai se destacar na multidão. Este é o pensamento dessa geração. Mesmo que eles não digam, as suas ações acabam nos traindo. Eles são arrogantes, pensam ter o rei na barriga, e a culpa aqui é minha, da minha esposa, é sua, do seu esposo, da sua esposa, é nossa como pais. A culpa é nossa. Nós somos os culpados por essa geração ter essa imagem tão exaltada de si mesma, além da realidade, além da conta. Também esta é uma geração que não reconhece a autoridade. Eles não reconhecem a autoridade. Por que você acha que o príncipe vai obedecer a alguém? Por que você acha que o super inteligente, super capaz, super bonito, super querido vai obedecer a alguém? Não vão obedecer. Eles entendem é que eles devem ser obedecidos. Meu filho de 5 anos me desafia demais no sentido de olhar para a sua vida e entender o que acontece e poder educá-lo da maneira correta. Meu filho de 12 anos sempre foi um garoto tranquilo e nós nunca fomos chamados na escola. Com um filhinho de 5 anos já fui chamado umas 6 ou 7 vezes. E olha, irmãos, cada vez que isso acontece, ele chega em casa e ele apanha duro, fica de castigo e não muda. Acredito que a gente não pode perder a esperança. O futuro vai ser diferente em nome de Jesus, mas é difícil. É uma geração que não reconhece a autoridade. Eles querem ser obedecidos, eles pensam que estão no controle e que podem mandar. Um dia desses, o meu filhinho estava conversando, brincando com a filhinha do pastor Marcelo, a Liz, e ele veio para mim e falou assim: papai, ela não me obedece. Eu falei assim: filho, seja bem-vindo à vida. As mulheres nenhuma obedecem a gente, filho. Mas eles pensam que eles estão mandando, podem mandar em tudo. Então, como você reage, por exemplo, quando o seu filho reclama do professor? Ah, eu fui mal porque o professor não gosta de mim. O professor não foi justo na prova. Como você reage? Você vai lá e faz um carnaval na escola? Se você faz isso, você está criando um monstro. Eu já fui algumas vezes à escola dos meus filhos, mas para pedir perdão às suas professoras. Eu pedi perdão. Ele apanhou, ficou de castigo e também teve que pedir perdão à professora, na minha frente. Não porque ele fez algo horrível, mas porque eu entendo que a autoridade do professor é sagrada. O professor é uma autoridade na vida dos meus filhos e eles têm que ser respeitados. É inadmissível que uma criança desrespeite um adulto. Eu digo isso para meus filhos claramente. Não fizeram nada demais, nada terrível, mas tiveram que ser corrigidos nessa questão também. Não tem desculpa. O que é que você faz quando seus filhos reclamam do sistema da escola? Ah, eu não gosto da maneira como a escola faz as coisas. Ou da igreja. Eu não gosto do meu professor da igreja, meu líder. E aí você alimenta isso?
Pode falar assim: é assim mesmo, filho, ninguém é perfeito. Faça isso. E na adolescência, na juventude, eles vão sair da igreja por sua causa. É o que vai acontecer, infelizmente. Então, quando acontece isso, o que você faz? Você os confronta e reforça a autoridade dos professores e líderes sobre as suas vidas, ou você se apressa a convencer a todos que eles é que têm razão? O que é que você faz? Essa geração também é uma geração indisciplinada, preguiçosa e irresponsável. Eu não estou aqui generalizando, eu sei que há exceções, claro que há, e em nossas igrejas há muitas exceções, glória a Deus por isso. Mas no geral, a gente pode dizer que olhando para fora, a gente vê uma geração que quer ser servida. É a marca dessa geração. Só quer alcançar o prazer e a diversão, nada de responsabilidades. Vou fazer um teste. Quantos pais aqui enfrentam dificuldades para fazer os seus filhos estudarem para as provas? Eu vou levantar as duas mãos. Pode levantar a mão, irmão, sem vergonha. É difícil, não é? Por quê? Porque eles não gostam de estudar. Eles se sentem entediados sobre tudo que não seja o que eles gostam. As outras coisas que exigem responsabilidade são chatas, cansativas. Eu não gosto de ir na igreja porque aquilo lá é chato. Legal é videogame, legal é televisão, legal é computador. Tudo que não for prazer e diversão é chato, e a gente não pode alimentar isso. Eles são capazes até de passar a madrugada inteira no computador, mas não aguentam ficar 1h30 no culto, 1 hora ouvindo uma mensagem. Veja a conversa que eu li entre um pai e a sua filhinha de apenas 6 anos. Ela disse assim: papai, eu estou entediada. Eu estou entediada. Agora veja a resposta do pai: entediada? Você vive num mundo enorme, vasto, do qual você não viu e não conhece nem mesmo 1%. A sua mente interiormente é sem fim. Você não explorou quase nada da sua mente. O fato de você estar viva é um milagre de Deus, é incrível. Então, você não tem o direito de ficar entediado. Não é verdade? Eu ainda diria assim: e agora, levante-se bumbum do sofá e vai brincar lá fora. Vai ler um livro, vai memorizar um versículo, vai ajudar a mamãe, vai brincar com o papai. As nossas crianças ficam escravizadas pelo computador, estão perdendo a criatividade. No meu tempo não tinha nada disso, a gente saía brincar e inventava brincadeira. Na noite passada, eu estava na sala lá vendo TV, e o meu filhinho mais novo falou assim: papai, brinca de alguma coisa comigo. Eu falei: vamos lá, filho, traz seus brinquedos aí, traz seus bonecos de heróis, e a gente vai brincar aqui. Aí ele trouxe, ele pôs lá na frente, a gente pegou uma bola e fez um boliche dos heróis. Olha que negócio legal. Aí daqui a pouco o maior veio brincar também. Nem se lembraram de computador, nem se lembraram de videogame. Outro dia eu passei numa floricultura e comprei alguns pacotes de argila e levei para casa. Assim: isso aqui vocês vão brincar hoje à tarde. Eles me olharam assim: está falando sério? Você conhece a argila? Aí foram meio contrariados, molhamos a argila, começaram a fazer massinho, aquilo, se sujaram, brincaram até e passaram uma tarde inteira se divertindo como antigamente. Nós precisamos fazer isso. Mas por que é difícil? Porque essa geração só quer fazer aquilo que dá prazer a elas e aquilo que elas conhecem. Então elas não podem, as crianças não podem dizer que estão entediadas. Pode ser preguiça, pode ser acomodação, pode ser desejo de ser servida, mas tédio não. Não é possível isso. Também essa geração é uma geração de infelizes. E aqui há um livro que o pastor Ricardo me indicou, não sei se você vai lembrar disso, que é A Maldição das Expectativas. A Maldição das Expectativas.
Eles têm uma expectativa extremamente elevada em relação a si mesmos, em relação ao futuro. Então eles esperam sempre receber a nota máxima, e quando tiram a menos, entram em crise, não admitem. Por que é assim? Nós somos culpados. Eles criam expectativas altíssimas em relação à carreira. Eles entram na empresa e esperam ser promovidos em 6 meses. Eles pensam assim: daqui a pouco vão perceber o meu valor, vão perceber as minhas altas qualidades e como eu posso mudar a história dessa empresa. Aí eles são chamados pelo chefe e pensam assim: vou receber uma promoção, um aumento. E o chefe fala assim: não, amigão, eu vou te mandar embora. E eles entram em parafuso. Eles dizem: não, eu fui injustiçado, não reconheceram o meu valor, não perceberam as minhas qualidades, essa empresa vai fechar sem mim. E não vai. Não vai. Ele é que vai ter dificuldade para conseguir emprego depois. Também são infelizes dos relacionamentos, porque é uma geração que espera sempre ser agradada. Não sabem ouvir um não, nunca. Serão adultos altamente frustrados, altamente infelizes, por não compreenderem que um relacionamento é sempre uma via de mão dupla, em que os dois lados precisam se doar. Um momento é para doar e o outro para receber. Não pode ser só receber. Também serão adultos mimados. E olha, é tanto mimimi na igreja, por exemplo, é tanto a gente dodói. Eu ia dizer que dá vontade de chorar, mas também é mimimi, né? Que dá nojo até. É triste como a gente encontra pessoas assim na igreja. É muito triste. É tanto adulto imaturo, é tanto homem com 45 anos achando que é adolescente, vivendo como adolescente. Eu às vezes aconselho casais que estão em crise porque o homem de 45 anos, 50 anos só quer saber jogar videogame. Eu não estou dizendo que você não pode jogar, mas tem um limite para isso. Conversei com uma moça que estava terminando o noivado, porque o noivo só queria saber de jogar futebol e só queria saber de comprar moto. Aí quando eu falei com ele, eu falei assim: cara, cresce, seja homem. Você está achando que a vida é esse parque de diversões? Não é assim, é ridículo. Assuma a responsabilidade de homem, meu filho, pelo amor de Deus. São pessoas que precisam ser servidas, são indisciplinados financeiramente. Venha no curso, como é o nome? Como? Passando a limpo as minhas finanças. Tão importante isso, irmãos. Tão importante. As pessoas têm vida financeira terrível porque só querem saber de gastar. Só querem o prazer e acabam perdendo o controle. Agora, você sabe qual é a tragédia maior dessa história? A tragédia maior é que em breve, isso aqui eu não estou sendo um profeta que está enxergando o que ninguém vê, não é? É apenas um exercício de olhar para o futuro e ver quais são as consequências das nossas escolhas. A tragédia maior é que logo, em breve, nós veremos os índices de depressão e suicídio aumentarem assustadoramente nessa geração. Remédios controlados, consultórios psiquiátricos lotados, gastos altíssimos com remédios tarja preta. Eu conheço uma jovem que acabou de se separar, 23 anos, que gasta em média R$ 1.600 com remédio psiquiátrico. Tem uma família equilibrada, classe média, estava na igreja, tudo bem. O que acontece? Remédios controlados para depressão e doenças similares. Eu também não estou dizendo que você não deve tomar, se precisar, tome, mas esta é uma marca dessa geração. A geração dos nossos pais e a nossa demorou 20 anos para se estabilizar profissionalmente, pelo menos. Para adquirir a casa própria, 30 anos, 3 décadas. Mas esses meninos estão ingressando agora no mercado de trabalho e eles pensam que chegarão ao topo em 6 meses. Só que isso não vai acontecer. E aí, eles podem colocar uma corda no pescoço e tirar a própria vida, porque eles não sabem ser frustrados. Eles serão, por isso, uma liderança fraca na família, na empresa e na igreja.
E isso acarretará um comprometimento ainda maior nas próximas gerações, porque nós já temos que enfrentar essas questões e eles mais ainda. Então eu quero dar a vocês alguns conselhos bem práticos. Primeiro, conselhos aos pais. Número 1, tirem seus filhos do centro da vida. O pastor David Merck, ele usa uma ilustração bem interessante. Tem algum casal aqui que tem 4 filhos? Oh, Deus abençoe vocês. Eles não estão aí agora, né? Todos estão aí? Vocês podem vir aqui à frente um pouquinho? Eu não vou constranger vocês, pode ficar tranquilos. Eu quero só usar vocês como uma ilustração. Pode trazer a criançada toda. Ah, tem os marmanjos já também, né? Família bonita, podem vir aqui um pouquinho. Vou pedir o seguinte para vocês, olha. O papai fica aqui à minha direita, a mamãe à minha esquerda, os filhos no meio, todos de mãos dadas. O pai aqui, a mamãe aqui, os filhos no meio, todos de mãos dadas. Essa ilustração do pastor David. Olha, este quadro não é o ideal. Não é o que devemos viver. Devemos viver o seguinte: faz agora assim, olha. Papai vem do lado da mamãe e os filhos para cá. Este sim é o quadro certo. Porque vai chegar um dia em que esses meninos todos, 4 meninos, hein? Deve ser tranquila a casa de vocês. Quem é pai de menino só sabe algumas coisas, né? Que o pai de menino nunca vai saber. Por exemplo, o nome dos heróis. As meninas sabem outras heroínas, outros heróis, né? Mas um dia esses meninos, com a graça de Deus, vão crescer, vão se realizar profissionalmente, vão ter suas famílias e vão bater asas. Aí o papai e a mamãe, depois de muitos anos, vão estar velhinhos e vão estar sozinhos. O que acontece quando você dá uma ênfase muito grande aos seus filhos? Quando eles vão embora, você sente um vazio dentro do seu coração, que você não consegue suprir. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Qual a idade do seu filho mais velho? Só uma última aqui. 17 anos. Então, olha, eu vou fazer um outro exercício com você aqui. Eu conversei com a Juliana um dia desse e falei o seguinte: o nosso filho mais velho tem 12 anos. Eu falei assim: Ju, estava aqui pensando com os meus botões. Você tem ideia de quantos anos falta para o Daniel sair de casa? A mãe morre com uma pergunta dessa, né? Aí eu falei assim: olha, ele está agora no 7º ano, que é a antiga 6ª série, é isso? A mãe sabe mais que a gente. E se tudo der certo, se ele não repetir nenhum ano, ele vai entrar na faculdade. Se ele passar também no vestibular, vai entrar na faculdade. Se não for uma faculdade de Piracicaba, isso quer dizer que faltam apenas 5 anos para ele sair de casa. Eu falei: Ju do céu, a gente tem 5 anos para fazer a cabeça desse moleque. Só 5 anos. É assustador, não é, irmãos? É assustador. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Não tratem os seus filhos como se fossem reis. Não idolatrem seus filhos. Assim, de forma prática, não tolerem birras. Não admitam manhas inapropriadas. Não papariquem demais os seus filhos. A minha avó materna teve 11 filhos. 11. Você acha que algum desses filhos foi paparicado? Claro que não. O que acontecia, acredito, é que o mais velho cuidava do mais novo. Não é? O pai só era visto no final do dia. O que acontece hoje é que nós temos muito menos filhos. Essa família maravilhosa que veio aqui é uma exceção hoje. Nós temos no máximo 2 filhos, alguns casais 1 e muitos casais nenhum. Olha, eu acho, se você não tem nenhum filho, você deve repensar isso. Porque o que vai acabar acontecendo é que você vai tornar um adulto chato, amargo, e vai experimentar a pior coisa dessa vida, que é envelhecer sozinho. Então, repense essa questão. Mas
Hoje em dia nós temos muito menos filhos e a tendência a paparicarmos demais nossos filhos é maior. Também enfrenta essa mesma dificuldade de querer paparicar demais os filhos aqueles que tiveram uma gravidez tardia. Sabe, aqueles que tentaram muitos anos, fizeram muitas tentativas com a medicina e conseguiram depois de muitos anos ter o seu filhinho, sua filhinha. Há uma tendência a tentar compensar toda a carga emocional sofrida nesses anos. E aqui eu não estou criticando você, eu estou apenas alertando, porque quando você fala assim: o meu filho é um milagre, meu filho é um milagre, meu filho é um milagre, é um milagrinho de Deus. Olha, é verdade, mas todos os filhos são milagres. O seu filho não é mais milagre do que os outros. Então não fique repetindo isso muito para ele, porque ele vai achar que ele é ultra super especial. Só que isso não vai ajudá-lo, não vai ajudá-lo. Também enfrenta as mesmas dificuldades quem tem filho único. A tendência a paparicar é maior. Aqueles que têm filhos adotivos, filhos que passaram por dificuldades de saúde, por exemplo, há sempre uma tentativa uma tendência de pagar, de compensar, e nós acabamos enchendo nossos filhos de mimos e nós acabamos nos colocando no centro da vida. Muito cuidado com isso. Tire os seus filhos do trono, esse lugar não pertence a eles. Em segundo lugar, frustrem seus filhos, porque se você não fizer, meu irmão, minha irmã, o mundo vai fazer, com certeza, e eles não saberão lidar com essas frustrações. E como você faz isso? Começa por não os encher de presentes. Os nossos filhos têm brinquedos demais. Eu fiz um esforço de memória para lembrar quantos brinquedos eu ganhei na minha infância, e eu me lembrei de dois. Claro que acredito que me divertia muito mais que essas crianças de hoje, muito mais. Mas os nossos filhos têm brinquedos demais, coisas caras demais. Um dia desse um pai me falou que mandou fazer uma boneca, não da nossa igreja, graças a Deus, uma boneca para sua filhinha, e a boneca custou R$3.800. Sabe o que eu acho que é isso? Pecado. Você não pode fazer isso. Além do que, eu já desanimei de comprar brinquedos eletrônicos, por exemplo. O meu filho ganhou, o mais velho, eu acho que até hoje, ganhou 2 helicópteros, desses que voam mesmo. Já viram? Gente, é uma porcaria sem tamanho isso. Não dura 3 dias. É um negócio fraco demais. A última que ele ganhou do tio, que veio dos Estados Unidos. Muito legal, não passou de um dia. E não é que ele destruiu o brinquedo, é que o negócio batia no lugar e quebrava. E quando acontece isso, deles quebrarem, o que é muito rápido, eles esquecem. 3 dias é o prazo de validade. Eles esquecem, não querem mais. Eu, certa vez, falando lá na igreja, eu disse o seguinte: não seja um pai amargo, uma mãe amarga, diga mais sim do que não. Porque aconteceu um episódio com a gente foi lá no Walmart. Pode fazer propaganda aqui? Fomos lá no Walmart, e eu não sei, a igreja patrocina um concorrente, né? E eu tinha prometido para o Leonel, só tínhamos o Leonel naquele tempo, que ele ia ganhar um filminho, um DVD. E eu falei assim: olha filho, você sabe quais são as regras. Primeiro, é um filme que o papai goste. Se o papai não gostar, você não vai comprar. E a segunda regra, não menos importante, é que só pode custar até R$12. E tem um monte lá. A gente foi lá, procurou, fuçou, ele olhou um monte e falou: papai, eu não quero nenhum desses. Eu falei: tá bom, beleza, outro dia a gente comprou. E a gente foi então encontrar a Juliana, que estava na parte de alimentação. E quando a gente entrou no supermercado, era Páscoa, estava aquele corredor de ovos de Páscoa. Isso devia ter uma lei contra isso. Como é que você vai impedir a criança de querer? E aí ele falou assim: papai, eu posso, já que eu não comprei o filme, comprar um ovo de Páscoa? Eu falei assim: lógico que não. Eu vim aqui para comprar um DVD para você. Não vou comprar. Eu falei: mas papai, é o mesmo preço. Hoje eu acho que não é mais, né? Eu falei: não e não. E a gente foi conversando, ele foi começando a ficar emocionado, querendo chorar. Quando chegou perto da mãe, depois já estava um celeuma.
já estava soluçando, por que não, como, por favor. E eu falei, não, agora não volto atrás, não. E aí a Juliana veio perto de mim e falou, sussurrou no meu ouvido assim, por que não? Eu não sei porque as mulheres fazem isso, né? Eu falei, por que não? Mas aí, orgulhoso, eu fiquei esperando que ele pedisse mais uma vez. E ele falou assim, papai, não se preocupe, eu falo com o tio Silão, meu irmão, e ele compra para mim. Eu falei, não, isso é para me matar, filho. E ele não pediu mais, e eu não comprei. Então eu disse para a igreja, diga mais sim do que não. Só que hoje, a gente tem que dizer também, que você tem que dizer não, quando tem que dizer não. Quando for para dizer não, diga não, claramente, com todas as letras. Eles têm que saber quando é não. Você precisa frustrá-los nessas questões também. Não pode dar tudo o que eles querem. Não faça as suas vontades deles. Não passe a mão na cabeça dos seus filhos sempre que eles errarem. Ensine a eles que a vida não é fácil, que dinheiro não dá em árvore, que não é assim, se não tem dinheiro, use cartão de crédito. Não é assim, não pode ser assim. Isso vale para as mulheres também. Brincadeira. Quando eles errarem, diga claramente que você reprovou o que eles fizeram. Seja firme. Cobre para que eles assumam o preço das suas ações, suas responsabilidades. E só assim você ensinará os seus filhos a se tornarem adultos responsáveis. Também valorize o ensino bíblico na educação dos seus filhos. Foi aqui. Valorize o ensino bíblico na educação dos seus filhos. Eu acho que isso aqui era quase necessário dizer, não é? Mas no nosso tempo não é. Leia bons livros sobre o assunto, mas tenha sempre a Bíblia, a palavra de Deus, como fonte absoluta de autoridade na educação dos seus filhos. Estudem como casal o que é que a Bíblia diz sobre o assunto e pratiquem, obedeçam, vão na contramão do mundo. O mundo ensina uma coisa, mas nós temos algo diferente. A correção, o uso da varinha, a disciplina, a submissão dos filhos aos pais, nunca o contrário. Se seus filhos mandam em você, é um equívoco muito grande. Se você coloca os seus filhos no centro da vida, o princípio está invertido, está errado, não pode ser assim. Agora, para aliviar o nosso coração, também creia que os nossos filhos podem ser diferentes. Eles podem ser diferentes. Os nossos filhos podem ser diferentes por uma única razão: nós somos cristãos. Na sua vida tem Deus, e é um Deus grande, poderoso, que pode fazer tanta coisa, coisas inacreditáveis até. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o ambiente da igreja. Nós estamos na igreja, por termos o conhecimento de Deus, por convivermos com outros cristãos que enfrentam as mesmas lutas que nós, que amam ao Senhor, nós temos uma vantagem enorme em relação ao mundo. Então, querido irmão, querida irmã, valorize a sua igreja, estejam na igreja, não faltem, tragam seus filhos para a escola bíblica, para o culto deles à noite, cerquem seus filhos com os amiguinhos cristãos da igreja, insira cada vez mais seus filhos na vida da igreja, aproveite o que a igreja oferece. É uma tolice desprezar isso, você vai se arrepender se você o fizer. Finalmente, aos pais, orem e confiem em Deus para supri-los de toda a sabedoria. Creiam que Deus pode mudar esse quadro. Busquem a sabedoria que vem do alto, e entreguem seus filhos a Deus, consagre-os no altar do Senhor todos os dias. Ore por eles, levante de madrugada, vai lá na cama do seu filho, coloca a mão na cabecinha dele e ora: Senhor, abençoa meu filho, abençoa o seu futuro, Pai. Cuida para que pessoas boas do Senhor estejam no seu caminho. Prepara já uma esposa, um esposo segundo o seu coração. Vai lá todas as noites, se for preciso, dobre os seus joelhos, irmãos. Busque a Deus, não cesse de orar pelos seus filhos. Isso é vital para nós salvarmos essa geração. Alguns conselhos aos filhos, e aí estou indo para o final já. Primeiro, filhos,
Tirem da cabeça essa ideia de que vocês são especiais. Olha a tirinha aí. Diz assim: eu acho que poderia ser presidente da República, mas será que eu vou gostar de política? Acho que não quero me limitar a tanto. É um discurso que vai no coração dessa gente, dessa turminha aí. Olhe o que aconteceu, talvez você conheça essa história, com os alunos de terceiro ano de uma das melhores escolas de ensino médio dos Estados Unidos. Eles estavam reunidos numa tarde ensolarada no mês passado, para o momento mais especial de sua vida escolar, a formatura. Esse é um texto da revista Época. Com seus chapéus e becas coloridos e pais orgulhosos na plateia, todos se prepararam para ouvir o discurso do professor de inglês. Esperavam, como sempre nessas ocasiões, uma ode, um reconhecimento aos seus feitos acadêmicos, esportivos e sociais. O que ouviram do professor, porém, pode ser resumido em 4 palavras: vocês não são especiais. Vocês não são especiais. Elas foram repetidas 9 vezes em 13 minutos. Ao contrário do que os seus troféus de futebol e seus boletins sugerem, vocês não são especiais, disse o professor logo no começo. Adultos ocupados mimam vocês, os beijam, os confortam, os ensinam, os treinam, os ouvem, os aconselham, os encorajam, os consolam, os encorajam de novo. Assistimos a todos os seus jogos, seus recitais, suas feiras de ciências, sorrimos quando vocês entram na sala e nos deliciamos a cada tweet seus. Mas não tenham a ideia errada de que vocês são especiais, porque vocês não são. É um clamor a você que é adolescente ou jovem. Pense nisso. Você não é mais importante que outras pessoas. Também, alguns conselhos práticos. Pode passar por aí? Honrem seus pais. Amem, cuidem, respeitem, obedeçam, ajudem, sejam agradecidos, valorizem inclusive o dinheiro deles. Não os envergonhem, ouçam seus conselhos, honrem seus pais, como a Bíblia diz. Você pode aprender tanta coisa hoje em dia, mas aprendam a servir. É um exercício importante. Também valorizem a escola, estudem, se dediquem, não sejam maus alunos, isso é um mau testemunho. Respeitem seus professores, cumpram suas tarefas, sem que seus pais precisem se estressar por causa disso, sem que eles precisem toda hora chamar sua atenção. Metam as caras nos livros, se vocês querem ser alguém nessa vida. Assumam responsabilidades, comece cuidando das suas coisas, organize o seu quarto, ajude nas tarefas da casa, seja responsável, prometeu, cumpra, cuide do cachorro que é seu, você prometeu que você ia cuidar quando seus pais compraram, cuide você. Os jovens dizem que querem mudar o mundo, mas não são capazes de lavar a louça para a mãe, nem arrumar a cama. Não seja um jovem encostado. Também cresça, amadureça, aprenda isso. Quem faz birra, quem faz biquinho, quem fica de mal, quem faz mimimi, é criança. É criança. Adultos resolvem com maturidade, sem briga, sem escândalo, sem estresse. Pare de dar trabalho aos seus pais, se é o seu caso. Pare de envergonhá-los. Pare de dar trabalho lá na escola. Pare de ser alguém diferente à igreja. Cresça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mude a sua vida, mude o seu coração. E decida servir a Deus hoje. Não perca tempo. Você vai se arrepender do tempo perdido sem investir a sua vida no reino de Deus. Eu me arrependo do tempo perdido. Servir a Deus é um grande sinal de maturidade, amadurecimento. Eu tenho boas conversas com meu filho mais velho. Eu digo para ele: Léo, observe o exemplo daquela pessoa, daquele irmão, daquele adolescente,
Veja, filho, que exemplo legal de alguém que se dedica para Deus. Você tem que se espelhar nessas pessoas que servem a Deus de todo o seu coração. Ele não queria cantar no coral mais das crianças da igreja. Ele disse: papai, eu não gosto do coral. Eu falei: filho, na boa, não tem nada a ver com você gostar ou não. Você vai lá para servir a Deus, filho. Quem tem que gostar é Deus. A gente não faz só o que a gente gosta para Deus. A gente faz o nosso melhor sempre, filho. E tem mais, se você for lá, eu sei que seus amigos não estão lá agora, porque também não gostam, mas se você for, quem sabe algum deles volta. E você vai ser importante, porque você está na idade máxima do coral, então as crianças mais novas vão se sentir animadas com você lá. E ele está lá persistindo. Agora ele canta no coral de adultos também. Entendeu? E eu digo assim para ele: filho, este é o alvo da vida cristã, servir a Deus com a nossa vida. Então, adolescente e jovem, seja útil. Decida hoje, agora, gastar a sua vida aos pés de Cristo. Levante a bandeira de alguma causa do Evangelho. Abrace uma causa. Venha aqui para o live, não é isso? Faça parte do que Deus está fazendo aqui. Não fique fora do que Deus está fazendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude nessa difícil e maravilhosa tarefa de educar nossos filhos nos caminhos do Senhor. E que nós, pais, assumamos o controle da educação dos nossos filhos. Ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, para a honra e glória de Jesus e para a nossa bênção. Que Deus abençoe vocês.